A nação judaica teve e ainda tem inimigos que representavam graves ameaças à sua sobrevivência ao longo dos séculos, seja quando os judeus se dispersaram na diáspora, ou seja quando gozavam ainda da soberania na sua própria pátria ancestral. Esses inimigos tinham nomes originados de várias fontes não relacionadas à língua hebraica. No entanto, por ainda outra coincidência bizarra, uma proporção improvável desses nomes revelaram ter um significado extremamente negativo no idioma, que às vezes expressa com muita precisão o caráter de ameaça que esses inimigos representavam para a própria existência dos judeus, como nação ou como indivíduos. O nome do primeiro inimigo, que coincidentemente aparece no texto hebraico da Bíblia com um aspecto absolutamente negativo, é nazista. Bem, não esperaríamos que o texto das Escrituras mencionasse tal nome, mas, de certa forma, ele o faz intrinsecamente. E perceba, o termo não é nada agradável. Por natureza, é o mal traduzido diretamente num termo. A raiz Nun Aleph Tzadik, que entra na composição de termos como nazismo e nazista no hebraico moderno, estão vinculados à ideia de insulto, abuso, blasfêmia, como lemos em 2 Samuel 12:14. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Como percebemos, a raiz Nun, Aleph, Tzadi, que já existia no hebraico bíblico há milênios, é muito similar ao termo nazista, descrevendo algo negativo como blasfêmia, abuso ou insulto. Naturalmente, a origem da sigla na língua alemã, em referência ao nacionalsocialismo, não tem ligação alguma com a expressão semelhante na língua hebraica. Porém, o termo hebraico certamente descreve com precisão assombrosa o caráter abusivo, blasfemo e insultante daquela nefasta ideologia. Um outro exemplo de como esta raiz é usada no texto bíblico pode ser visto no Salmo 10, versículo 3. Ali, a raiz aparece vertida como insultar. O ímpio se gaba da cobiça da sua alma, e o que abençoa a sua ganância insulta ao Eterno. O nome do segundo inimigo de origem estrangeira, e que tem um correspondente hebraico nada positivo, traz uma referência ao povo filisteu, nome este que deu origem ao termo palestino. O termo Palestinim não é hebraico e não faz sentido nesse idioma. Porém, a base do termo lembra a raiz hebraica Pei Lamed Shin, que refere-se a invadir, arrombar. O Tanakh menciona os filisteus não menos do que 253 vezes. Nos tempos bíblicos, os filisteus ocupavam a região da Filistia, Leshet, aproximadamente a atual faixa de Gaza. Conforme lemos na Escritura, os filisteus eram inimigos jurados dos filhos de Israel, tendo travado contra eles guerras incontáveis, causando-lhes problemas por muitos séculos. Na verdade, até mesmo os profetas posteriores os mencionam, ao detalharem profecias para os dias futuros. O primeiro encontro entre os judeus e os filisteus é relatado no Gênesis. Conforme a história é contada, Abraão repreendeu Avimelech, que era o governante dos filisteus na época, por causa do poço de água que os servos de Avimelech haviam tomado violentamente. E Avimelech disse: Não sei quem fez isso, nem tu me falaste, nem ainda eu ouvi, senão hoje. Gênesis 21, 26. Esses encontros persistiram com Yitzhak, e os encontros mais violentos que envolveram guerra são relatados no livro de Juízes, no primeiro e no segundo livro de Samuel e no primeiro e segundo livro de Reis.
O rei Davi foi o primeiro a conquistar a terra dos filisteus, chamada Pleshet, em uma série de guerras e combates que começaram com a famosa história do rei Davi, do jovem Davi, golpeando Golias com uma pedra. As guerras posteriores envolveram vários reis de Israel e Judá, como Ezequias, filho de Acás, que feriu os filisteus até Gaza, segundo Reis 18:8, e o rei de Judá, Uzias, que também construiu cidades entre os filisteus, segundo Crônicas 26, verso 6. Ainda um outro inimigo de Israel é chamado Yasser Arafat. Esse já mais nos dias modernos. Arafat era fundador ou foi fundador da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Manteve ao longo da sua vida relações de altos e baixos com o Estado de Israel. Era membro fundador do antigo Al-Fatah, núcleo embrionário da OLP. Apoiados pela Síria, os membros da Al-Fatah começaram a realizar ataques terroristas contra alvos israelenses em 1965. Esses atos violentos proclamados por ele contra Israel duraram quase 4 décadas, quando, no ano 2000, surge a Intifada, uma série de atrocidades cometidas contra alvos civis dos israelenses. Isso enquanto Arafat ainda era presidente da Autoridade Palestina. O último período foi caracterizado por centenas de ataques suicidas que mataram e mutilaram milhares de israelenses, judeus e não judeus. Essa intifada continuou até a morte de Arafat no ano de 2004. Este nome, Arafat, é representado em hebraico basicamente pelo radical Ain Resh Fei, e seu significado não é nada agradável ou positivo. A forma verbal corresponde à ideia de decapitar, e assim é usado, por exemplo, em Êxodo 13, verso 13. Porém, todo o primogênito da jumenta, diz o texto, resgatarás com um cordeiro, e se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E também em Deuteronômio 21, verso 4. E os anciãos daquela cidade trarão a novilha a um vale áspero, que nunca foi lavrado nem semeado, e ali, naquele vale, degolarão a novilha. Recapitulando o que temos até agora. 1. O termo nazista tem uma forma muito parecida com a palavra hebraica para insulto, blasfêmia ou insolência. 2. O termo filisteu, embora seja estrangeiro, tem um equivalente hebraico muito próximo, que significa invadir, arrombar. E 3. O nome árabe, Arafat, é muito próximo do termo hebraico para degolar. O nome do próximo inimigo de Israel é Hamas. O Hamas é uma organização terrorista que, nos últimos anos, tirou a vida de centenas de judeus em Israel e em outros lugares. A sua principal reivindicação de existência é o desejo de destruir Israel e proclamar um Estado palestino em toda a região. As raízes dessa organização estão na Irmandade Muçulmana, que foi fundada em 1928 no Egito. Por muitos anos, este último foi um dos principais movimentos de revivalismo islâmico no Oriente Médio. Eles eram principalmente um grupo social e religioso, tendo se tornado uma organização terrorista armada e apoiada por alguns estados muçulmanos radicais. É curioso notar que milênios antes da formação deste grupo, o hebraico já tinha uma palavra que soa exatamente como o nome do mesmo, Hamas. A palavra está associada ao roubo, à pilhagem e ao saque. Gênesis 6, 11 a 13 é a principal menção na Torá deste termo. Lemos no texto: E a terra estava corrompida diante de Deus, e a terra se encheu de violência, Hamas. E Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho na terra. E Deus disse a Noé: O fim de toda a carne é chegado diante de mim, pois a terra está cheia de violência, Hamas, por causa deles, e eu os destruirei junto com a terra. Os nomes e os títulos no Tanar quase sempre transmitem a essência interna do seu portador.
Faraó é mais um exemplo de inimigo de Israel, onde um nome transmite catástrofe para eles. E esse nome talvez tenha se originado em outro lugar. O termo faraó era originalmente usado em relação ao lugar onde o rei residia e deve ser traduzido como Casa Grande. Gradualmente, o termo passou a ser usado para o próprio rei, o que provavelmente aconteceu em algum momento entre 1400 e 900 antes da Era Comum. Embora o termo faraó, paró no hebraico, tenha origem ramítica, que é uma cultura bem distinta da semita, o hebraico tem uma raiz que, coincidência ou não, já transmitia o caráter do primeiro algoz do povo judeu. A raiz Pei Resh Ain, que é a base para a transcrição hebraica de Faraó, é a formadora de termos que lembram massacre, opressão, agonia, desespero. Praot, no hebraico, por exemplo, é a palavra usada para pogrom, que foram os motins populares e os massacres contra judeus nos tempos da Rússia czarista. E em Juízes 5, verso 2, aparece esta mesma palavra, e nós lemos ali: quando tumultos rompem em Israel, bifroa praot beIsrael. O termo lembra também a ideia de desgrenhar os próprios cabelos num ato de agonia e desespero. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações. No canal Monoteísmo Racionalista, teremos sempre estudos da Torá, da Parashá, vídeos sobre temas polêmicos e também muito conhecimento da língua hebraica. Fique conosco e até o próximo vídeo.